Olá, meus irmãos, saudações do crente docente, sejam todos bem-vindos para o nosso segundo dia aqui do evento Apocalipse e os seus grandes temas. Quero saber, você que está aqui conosco hoje, se você estava ontem. Agora, se você não estava aqui ontem, sinceramente você perdeu uma aula maravilhosa com o pastor Gilson Paulo, trouxe aqui para a gente ensinamentos riquíssimos acerca do estudo da escatologia, acerca de Apocalipse, e foi aqui uma van premiere daquilo que ainda temos aqui durante esse evento Apocalipse e os seus grandes temas. Hoje nós temos um convidado mais que especial, então eu quero pedir para você que está aqui chegando hoje, você está aqui chegando, é o primeiro dia que você está participando, então vamos lá. Aqui, tanto no canal do Crente Docente, quanto no canal Edvanei Fernandes, você precisa fazer a sua inscrição. Eu já expliquei aqui para você que o YouTube, ele entende a relevância de um conteúdo não pelo conteúdo em si, mas pelas reações daqueles que acompanham o conteúdo. O que isso significa? O que significa é que se você veio aqui, está nos assistindo, está achando um conteúdo maravilhoso, você não se inscrever no canal, você não acionar o sininho das notificações, você de repente não curtir, comentar e compartilhar, para o YouTube é como se esse conteúdo aqui não tivesse relevância, embora o tenha. Então o que você precisa fazer? Coadunar a ideia de que o conteúdo de fato é relevante com as questões relacionadas ao entendimento do YouTube. Então o que você vai fazer? Para você manifestar a tua alegria de estar aqui conosco, participando desse evento, e também de você estar aqui absorvendo os ensinamentos que estão sendo dados aqui, o que você vai fazer? Se inscreve no canal, você participa aqui, está no Crente Docente, se inscreve no canal, está no Edvanei Fernandes, se inscreve no canal. E aí o que você vai fazer após isso? Acione o sininho das notificações e depois são 3 ações que você lembra com a letra C. Curtir, comentar e compartilhar. Já curte de imediato, deixa aí o teu joinha, comenta, diz de onde você é, qual a igreja que você faz parte, o nome do teu pastor, se você faz seminário, se você é professor de escola bíblica, se você é pastor, se você é presbítero, se você é diácono, se você é obreiro, se você é um servo de Deus, atento aos estudos da palavra, deixa aí o teu comentário, porque isso vai ser importante para que a gente venha aqui te conhecer também. E aí, copia o link e envia para o grupo de estudos da tua igreja, para o grupo de estudos que você tem, que às vezes acompanha uma revista de ensino bíblico, ou pequenos grupos, células, você que se encontra para poder conversar e estudar a palavra de Deus, certamente pode pegar esse link e enviar para essas pessoas. Eu digo mais, embora os assuntos aqui eles sejam muitas das vezes associados a algo muito dificultoso, porque é escatologia, é apocalipse, por que não enviar para algumas pessoas que ainda estão começando a estudar, pessoas que ainda estão começando nesta caminhada, para elas serem aguçadas. Os ensinos aqui são sempre com clarezas, a gente traz os assuntos de uma maneira que vai construindo o conhecimento e não para trazer dúvidas. A ideia aqui não é ficar gerando dúvidas na cabeça de ninguém, é trazer aquilo que a Bíblia demonstra, aquilo que a Bíblia mostra e que a gente pode construir um conhecimento de maneira coerente para a sua
vida. Antes de eu chamar aqui o meu convidado especial dessa noite, essa segunda noite do evento Apocalipse e os seus grandes temas, eu quero dar aqui alguns recadinhos para você. O primeiro é que você sabe que no canal Edvanei Fernandes nós temos um programa chamado Acordando para o Propósito. O Acordando para o Propósito, ele é de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã. No dia de hoje, o último dia útil do mês de março, nós tivemos o encerramento do mês, onde nós tratamos sobre a vida de Jesus, sua obra, seu ministério. E agora, no próximo mês, mês de abril, já na próxima segunda-feira, nós vamos iniciar uma temática que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. Qual é a ideia? A ideia é que nós vamos entrar num trimestre onde o estudo da escatologia, do Apocalipse, vai estar aí de maneira proeminente em nossas mentes. O que nós vamos fazer? Vamos cercar você no sentido de fazer com que você respire os estudos sobre Apocalipse e escatologia. Então, na próxima segunda, todo o mês de abril, nós vamos ter a temática Apocalipse no nosso canal do YouTube com o programa Acordando para o Propósito. O Acordando para o Propósito, nós falamos que você precisa instalar o app. O app é o Acordando para o Propósito. Como você faz para instalar o app? São essas ações que nós falamos aqui. Se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar. Isso é você instalar o app. Então, o que vai acontecer? A partir de segunda-feira, durante todo o mês de abril, de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, acordando para o propósito com a temática Apocalipse. E aí você fala assim, pastor, mas esse programa não é um programa que você tem que é mais devocional, mas também tem ali uma ideia de trazer o ensino de uma maneira mais lúdica e devocional? Como que vai ensinar escatologia e Apocalipse de maneira devocional? Então esse é o desafio que nós temos aí pela frente. Como que nós vamos fazer? Durante todo o processo do mês de abril, nós vamos trazer ideias de perguntas e respostas sobre Apocalipse e escatologia. Então fique atento. Por exemplo, na próxima segunda, eu já vou querer trazer um pouco de conceituação sobre o que é Apocalipse, o que é escatologia, e aí você vai ver que dá sim para aplicar na sua vida de maneira a ter esse aspecto devocional, um ensino palpável que vai alcançar a sua vida e também a vida de outras pessoas. E aqui, eu ontem fiz esse anúncio, ele é uma surpresa, e daí a pouco eu já vou chamar o meu convidado, e ele vai, obviamente, me ajudar a falar dessa programação, que é o seguinte, dia 11 de maio, 11 de maio é um sábado, 10 horas da manhã, nós estamos aí virando para o mês de abril, significa que daqui a pouco vai ficar faltando um pouco mais de 30 dias para esse evento acontecer. O workshop bíblico cultural do Crente Docente, que vai ser realizado no Centro Cultural Jerusalém, que fica localizado na Avenida Dom Helder Câmara, 4242, no subsolo da Igreja Universal. Esse espaço ele é um espaço, de fato, um espaço cultural que é, obviamente, dirigido ali pela Igreja Universal, mas que ele é um espaço onde pessoas de várias denominações frequentam, realizam eventos ali, e o Crente Docente, com a ideia e o objetivo de realizar um evento bíblico-cultural, vai fazer esse evento um workshop. Então, qual é a diferença desse evento? A diferença é que qualquer pessoa pode visitar o Centro Cultural, mas agora, visitar o Centro Cultural Jerusalém, ver a maior maquete de Jerusalém já existente no mundo, é a maior maquete da Jerusalém antiga existente no mundo, é a maquete existente no Centro Cultural Jerusalém. Não somente isso, você vai visitar, a visita vai ser uma visita guiada com um profissional desta área de museu, onde apresenta alguns aspectos históricos, uma ideia sobre a construção da maquete, e você vai poder fazer perguntas, ok? Nós vamos organizar uma maneira de você que vai participar, fazer perguntas ao monitor e ao guia ali no Centro Cultural Jerusalém. E, além disso, nós vamos ter palestras. Eu, pastor Ricardo Silva, pastor Gilson Paulo, nós vamos estar dando palestras assim, diretas e contundentes. Vamos fornecer uma apostila para você, um material didático, onde você vai ter ali como acompanhar e depois dar sequência nos seus estudos. Além disso, no término, nós vamos fazer uma certificação. Todo mundo que participou efetivamente vai receber um certificado
e eu quero ter o prazer de sair nessa foto junto com você. Você ali empunhando o certificado de participação no nosso workshop bíblico-cultural. É o primeiro evento que nós estamos fazendo que é chamado de workshop bíblico-cultural. É o primeiro e creio que o primeiro de muitos, porque nós vamos percorrer aí outros lugares de repente e vamos fazer outras formatações desse evento aí ao longo dos anos. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos conduzir. Para que esse projeto ele avance, para que esse projeto possa multiplicar outras atividades, é necessário que você compareça conosco. Por quê? Aqui na descrição você pode fazer a inscrição para esse evento. Veja, ontem já tivemos pessoas que já garantiram o seu ingresso. O ingresso que nesse primeiro lote apenas nesse primeiro lote, vai custar o valor de R$ 60. Óbvio, é um valor simbólico para tanta coisa que vai ser ofertada, porque apostila, certificação, palestras, visita guiada, é um pacote, como que eu falei aqui para você. Então, se você quiser garantir esse ingresso do primeiro lote, que vai ter esse valor exclusivo de R$ 60, o link está aqui na descrição. Garante hoje a tua vaga no primeiro lote, porque depois a gente vai ter um ajuste para o segundo lote até a data do evento. E aí tem outra ideia interessante. Você quer levar a sua igreja, você quer levar o seu grupo de estudos, você quer levar membros da sua parentela e da sua família, ok. Se for mais de 10 pessoas, eu peço que você faça contato com a nossa equipe através do @crentedocente ou através do @Edvanei Fernandes, por via de uma mensagem direct no nosso Instagram. Você fazendo isso, você vai conversar conosco e nós vamos aqui fazer uma listagem dos nomes que você tem, para ao invés de nós fazermos várias vendagens de ingresso através do link, você faça um único pacote com um único pagamento de toda a sua turma, de toda a sua família, de toda a sua igreja. Bom, as pessoas do seu grupo que estiver interessado em participar com a gente deste maravilhoso evento no Centro Cultural Jerusalém, primeiro workshop bíblico cultural do Crente Docente. Tá aqui na descrição, no final eu falo de novo, mas garante a tua vaga. Assim que terminar aqui a nossa aula de hoje do evento, você vai e garante a sua vaga. Você já pode clicar agora para poder, de repente, deixar o link aberto para poder você participar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o pastor Ricardo Silva aqui, você vai recebê-lo com muita alegria, para poder ele sentir aqui o calor humano através da internet. Então você vai colocar um comentário, uma palminha, um joinha, um amém, uma recepção aí do pastor Ricardo Silva. E aí eu vou até pedir para ele falar um pouco também sobre essa ideia do evento que nós vamos ter no dia 11, porque o pastor Ricardo Silva vai ser um dos palestrantes e ele vai trazer um assunto interessante que tem ligação com o que nós vamos falar hoje. Então, para poder a gente linkar o assunto de hoje com o assunto que ele vai falar no workshop bíblico cultural do dia 11 de maio, eu quero que você receba aí com muito carinho o pastor Ricardo Silva. Seja bem-vindo, pastor Ricardo. Um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, meu pastor Edvanei. Eu quero também aí parabenizar a todos aqueles que estão aqui linkados conosco. Certamente será uma noite abençoada, debruçada diante das verdades da palavra do Senhor. Nunca esquecendo que o melhor de tudo é nos alimentarmos da palavra de Deus. Maravilha. Pastor Ricardo, aqui aproveitando o anúncio que nós fizemos aqui, esse é um sonho fazer um evento como esse, do workshop bíblico cultural, e ele surgiu a partir de promessas que se cumpriram na minha e que creio também cumpriu-se na vida do senhor, que foi a nossa caravana, onde nós pudemos ali ter a oportunidade de estar na caravana no ano de 2023, junto com o pastor Silas. A gente pôde ali visitar em loco, nós estivemos em Jerusalém, e aí eu falei assim, bom, se um dia eu sonhei em estar em Jerusalém e Deus me concedeu, foi fruto da bondade de Deus, mas também foi porque eu criei que isso aconteceria. E aí eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu tenho o sonho de um dia voltar a Jerusalém e levar amigos para estar lá junto conosco, participando daquele ambiente maravilhoso e aquela comunhão da viagem que é algo ímpar. Aí eu falei, voltei para o Brasil, ou enquanto eu não consigo fazer um evento desse, de levar as pessoas para Israel, vou fazer o seguinte, profeticamente, vamos fazer um evento lá
no Centro Cultural Jerusalém, para que os amigos que ainda não foram a Jerusalém possam pisar ali na maquete de maneira representativa, para que eles possam começar a levar e elevar a sua mente através da fé, para quem sabe um dia não estar lá em Jerusalém. E aí eu queria, o pastor Ricardo, se eu falasse aí antes de nós começarmos a falar sobre Apocalipse e seus grandes temas, aí a gente vai falar sobre os pilares fundamentais para o estudo escatológico. Qual a importância de um evento desse, como o workshop bíblico e cultural, a experiência de estar participando de uma caravana e a gente poder trazer essas experiências para as pessoas? Na verdade, meu pastor Givanei, eu até julgo ser um ato profético, porque, na verdade, a pessoa que vai ali manifesta o seu amor e o seu desejo pela cidade que realmente ela é centralizada nas escrituras sagradas. Segundo, por que é um ato profético? Porque eu estou ali indo, mas com um grande desejo de um dia visitar as terras abençoadas de Israel. Então, na verdade, é um ato profético que cada um, ao se inscrever, ele deve ter em mente. Segundo, que vai ser também um ato onde a pessoa vai poder esclarecer melhor a sua visão sobre a Jerusalém antiga, a Jerusalém ali do período bíblico, e ter uma visão geográfica, porque é muito importante também, histórica, porque nos auxilia no momento da interpretação das escrituras sagradas. E no meu caso foi-me dado esse grande privilégio de falar um pouquinho sobre algumas profecias referentes a Israel e também à cidade de Jerusalém. Ou seja, aquele que for, ele vai receber um conteúdo muito importante para a edificação da sua fé e do aumento do seu conhecimento referente a esta cidade e este povo tão abençoado que é o povo de Israel. Lembro-me também de uma profecia há muito tempo, meu pastor, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, lá em Olaria, quando Deus usou um irmão e disse que eu iria lá em Israel, entraria no local onde o nosso Cristo morreu, ou melhor, esteve sepultado, e também morreu e esteve sepultado. Então, foi maravilhoso estarmos, como o irmão disse, lá em julho de 2023. Porque eu me lembro, porque no dia 17 foi meu aniversário, né? Então, nós estávamos viajando no meu aniversário. E aí o Senhor falou, toma esse presente aqui para você. E quantos não serão também abençoados e presenteados pelo Senhor quando forem conosco ali nesse dia de maio, dia 11, onde certamente estaremos ali crescendo, aumentando a nossa comunhão e principalmente em conformidade com as verdades da palavra de Deus. Por isso que eu digo a todos, venham, vamos estar numa grande caravana onde o Senhor vai nos abençoar poderosamente. Maravilha. Então, estou aguardando vocês no dia 11. O link está aqui na nossa descrição para poder você fazer aí a garantia do primeiro lote nesse valor que você pode até parcelar. Na verdade, é um valor muito tranquilo e ainda dá para você parcelar se for o caso. Pastor Ricardo, para nós entrarmos aqui na nossa... Sim. Desculpe. Na nossa temática de hoje, a voz falhou um pouco, né? Entrar na temática de hoje... faz parte. Nós entrarmos na temática de hoje, seria necessário, antes de nós falarmos basicamente quais são os pilares, seria importante o pessoal entender o que são pilares, princípios, qual é a representatividade disso para começar um estudo de uma temática específica. Na verdade, quando falamos ali sobre pilares, estamos falando sobre os fundamentos, alicerces fundamentais para que possamos, assim, desenvolver e entender um determinado assunto. Ainda mais um assunto tão, hoje, explorado pela mídia.
e por pessoas que muitas das vezes não entendem nada sobre o tal e criam mais confusão do que trazem esclarecimento. Mas existem fundamentos que devem ser entendidos para que, ao estudarmos, tenhamos uma completa visão do assunto e, o que é mais importante, seguirmos as verdades das Escrituras, nem mais e nem menos. Então, é fundamental colocarmos aí os alicerces para que aí possamos desenvolver essa grande construção do conhecimento referente ao tema das últimas coisas. Interessante. Então aí o pessoal hoje vai ter oportunidade aqui com o pastor Ricardo de entender algum desses pilares fundamentais aí para o estudo da escatologia. E eu vou deixar com que o pastor Ricardo ele aborde cada um desses pontos para poder ficar aqui bem expositivo. É o pastor Ricardo sempre muito bíblico, ele vai trazer aqui algumas coisas importantes e citações bíblicas que vão fundamentar esses pilares que eu posso dizer para você. Isso vai te ajudar muito na hora de você preparar uma lição, de você organizar os teus estudos acerca do trimestre que está sendo proposto, que nós vamos entrar agora. Então, veja, o crente docente aqui trabalhando para poder fornecer aqui de maneira gratuita um material que vai te ajudar já na composição dos teus estudos para esse trimestre. Então, pastor Ricardo Silva, pode iniciar como o senhor quiser em relação a trazer cada um desses pilares e a quantidade deles aí que o senhor vai apresentar. Ok, meu pastor Givanei, também, forte abraço. Meus amados irmãos, quando tratamos sobre este assunto tão relevante que é o tratado das últimas coisas, e dentro do campo acadêmico, essa matéria é conhecida aí como a escatologia, ou tratado das últimas coisas, ou estudo das últimas coisas, também conhecido de uma forma profundamente nos âmbitos cristãos, no qual falamos referente aos ensinamentos que a Bíblia tem para apontar para o fim dos dias ou dos tempos. Na realidade, a escatologia ela é bem ampla, muito ampla, porque a escatologia ela procura sistematizar ou organizar os assuntos e extrair de várias passagens da Bíblia textos que fundamentam as verdades acerca dos últimos dias. Só para alguém aí indagar, pastor, o que seria? Sinais da vinda de Cristo, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, milênio, juízo final, são dentro do que podemos assim chamar de escatologia. E o livro do Apocalipse também está inserido na escatologia. E por que está? Porque muitos dos assuntos que acabamos abordando na escatologia saem do livro do Apocalipse. Um exemplo, as 144 mil testemunhas. Um exemplo, as duas testemunhas, as 7 trombetas, os 7 selos, as 7 taças, o anticristo, bem que o tema anticristo é bem tratado também em Daniel, como também é tratado em 2 aos Tessalonicenses, como também na primeira epístola do apóstolo João, ali no seu capítulo de número 2. Mas no Apocalipse nós temos as ações do anticristo. Então, ou seja, falar sobre Apocalipse e escatologia estão entrelaçados. E aí, sem dúvida alguma, precisamos ter só a nitidez da onde devemos seguir. Mas, quando tratamos sobre este assunto de muita relevância para a nossa fé, que é o assunto referente às últimas coisas, nós temos alguns pilares que nós precisamos parar para fazer reflexão e guardá-los no coração. Primeiramente, para a nossa própria fé pessoal.
e também para seguirmos princípios no qual irá nortear o ensino que iremos transmitir aos nossos alunos ou àqueles que nos ouvem. Primeiro, é um princípio muito fundamental, que é Deus, ele escreveu a história humana. Ou seja, o pai da história não é Heródoto, como os gregos assim denominavam, ou como muitos denominaram. Não. O pai da história é o Senhor. Na verdade, ele escreveu a história pelo menos de 3 povos, que no caso abrange todos os povos. A igreja, ele escreveu também a história de Israel e também dos gentios, ou dos povos. Então, o Senhor escreve a história desses povos. Quando chegamos nas Escrituras Sagradas, e aí referente ao futuro, porque Deus não somente escreve a história, mas Deus também é o revelador do futuro. Nós temos Isaías 46, versículo de número 9 e 10, e diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Deus, por ser um Deus eterno, ele tem o poder de prever o futuro. E, na verdade, ao lermos esse texto, podemos extrair aqui a grandeza e a majestade do Senhor. Primeiro, ele tem o poder de predizer o futuro. Segundo, ele tem o poder de fazer acontecer aquilo que ele já predisse. E terceiro, tudo acontece nos mínimos detalhes que ele disse. Então, ele tem o poder de predizer, vaticinar, profetizar. Isso vai acontecer. Mas alguém pergunte, mas isso não tem nem sombra. Isso não tem aqui, em hipótese alguma, nenhum tipo de lampejo que possa dizer que vai acontecer. Só que Deus tem o poder de olhar e falar, vai acontecer. Segundo, ele faz acontecer aquilo que ele disse. E acontece nos mínimos detalhes. É isso que Isaías está aqui nos dizendo, acerca da grandeza do Deus que nós temos nas Escrituras Sagradas. Então, o primeiro princípio é que aquilo que estudamos no campo da escatologia não deve ser visto como especulação, como ideias ou como suposição. Deve sim ser os princípios que Deus revelou na sua palavra. Daí, precisamos entender que se estamos estudando sobre fatos futuros, é porque o Senhor nos permitiu assim conhecer. E detalhe, conhecer aquilo que podemos entender e absolver. Pode existir fatos que Deus ainda não revelou, está no seu segredo e só pertence a Ele. Mas naquilo que Ele nos revelou, aí é Deuteronômio 29, 29, nós temos que nos aplicar a estudar e não querer entender ou conhecer aquilo que Deus não quis revelar. Um segundo princípio muito fundamental é que a essência da escatologia é a pessoa do Senhor Jesus. Afinal, quando abrimos a nossa Bíblia, lá no último livro das Escrituras Sagradas, que toma por nome Apocalipse, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. No versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E o versículo 8:
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é e que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Observe que a palavra Apocalipse, na sua tradução para o português, significa o quê? Revelação. A ideia de revelação corresponde quando é tirado aquele tecido ou aquela cortina das placas comemorativas. Então, você tem uma revelação. Segundo, vamos entender que a revelação é de Jesus Cristo. Ou seja, o Apocalipse é de Jesus, não é de João. Ainda podemos aprender que quem se revela no Apocalipse é Jesus. Não é o anticristo, não é o falso profeta, o dragão, as duas testemunhas, as 144 mil testemunhas, não. Quem é importante e essencial na grande tribulação, ou no Apocalipse, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é um princípio fundamental para as nossas vidas. Agora, vamos também entender que Jesus se revela. Ou seja, é uma revelação pessoal do Senhor Jesus. Agora, o finalzinho do versículo 8 diz assim: o princípio e o fim, diz o Senhor. Primeiro, esse versículo 8 salienta a eternidade do Senhor Jesus. Segundo, a palavra princípio no grego é protos. E a palavra no grego para fim é eschatos. Palavra essa que é usada na terminologia escatologia. Então, escatologia é aglutinado de duas palavras, eschatos e logia. Então, essa primeira palavra, escatologia, é o que Jesus está falando. Eu sou o eschatos. Eu sou o fim. Então, estou lá no início, estou lá no fim. Então, quem passar sem visualizar a grandeza da pessoa do Senhor Jesus Cristo, não estudou com exatidão o assunto. E um terceiro princípio que eu acho muito fundamental, um terceiro pilar, podemos assim dizer, está referente ao que é as Escrituras Sagradas. Ou seja, qual é a fonte salutar fundamental da nossa fé? As Escrituras. Da onde vem tudo aquilo que nós cremos? Das Escrituras. Qualquer assunto doutrinário deve sair da onde? Das Escrituras. E a escatologia, ela, para ser um assunto saudável, edificante, que leve a igreja a preparar-se para a vinda do Senhor, ela tem que sair dessa fonte inesgotável que é as Escrituras Sagradas. Então, não se deve tomar por base obras fictícias, obras místicas. E mesmo que tenhamos excelentes livros, excelentes enciclopédias que nos auxiliam no estudo, sempre as Escrituras devem ser consultada, lida e aplicada no coração daquele a quem estaremos ensinando a palavra do Senhor. Ou seja, aí existem princípios importantes. Eu preciso ler as Escrituras, conhecer os textos referentes àquele assunto que eu me proponho a ensinar e aplicar um princípio muito importante, que é o da boa interpretação das Escrituras Sagradas. Assim, eu vou poder, ao ensinar, explorar as verdades da palavra do Senhor. Volto também aqui a dizer que a autoridade suprema é as Escrituras Sagradas. Então, mesmo que tenhamos obras maravilhosas sobre o assunto, escritores excelentes, mas se houver alguma contradição, é a Bíblia que deve ser seguida, o que a Bíblia assim ensina. Então, para isso, é importante
só visualizarmos um texto que se encontra aqui em Apocalipse 22, versículo 7 a 10, onde a Bíblia nos ressalta esse princípio. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus servos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Veja que ele é chamado de livro da profecia. Veja que a Bíblia está falando que devemos guardar a palavra deste livro. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque está próximo o tempo. Ou seja, então o manual de estudo de qualquer doutrina, e principalmente no campo escatológico, tem que ser escrituras sagradas. Isso é um pilar fundamental. E um quarto e último pilar é o quê? No caso, são os cristãos. Ou seja, o Senhor permite a quem o conhecimento do futuro. 1 de João, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos, veja, as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Olha como é interessante. Primeiro, a revelação, Apocalipse é de quem? De Jesus. Quem deu o Apocalipse? Deus. Ele enviou através de quem? De um anjo. Quem é o escritor? João. Mas quem são destinatários? Quem são aqueles que vão receber a mensagem? Os servos, a igreja. E é interessante que já na época, quando é escrito o Apocalipse, e segundo estudiosos adapta melhor ao ano 96, já diz, as coisas que brevemente devem acontecer. Então, já em 96 era brevemente. 96 depois de Cristo, o ano Domini, como queiram. Então, veja, estamos em 2024. Então, os assuntos referentes ao futuro é para quem? É para nós, a igreja. Por isso que o cristão que estiver indo à escola bíblica dominical nesses períodos, ele estará indo ali para receber algo que é para nós. É para nós, igreja. Nós que temos essa autorização dada pelo Senhor de lançarmos mão deste texto sagrado, estudá-lo e, através do Espírito Santo, entender. Aí, olha o versículo 3, como é que deve ser a nossa atitude em relação àquilo que Deus quer nos revelar para os últimos dias. Primeiro, bem-aventurado ao que lê. Então, nós temos que ler. Ler o quê? Ler as Escrituras. Bem-aventurado os que ouvem. Aí temos que parar para ouvir as Escrituras, os ensinos. E terceiro, guardar. Aí, se eu for ler a Bíblia, ouvir a palavra e guardar a palavra, eu vou ser bem feliz, alegre, próspero. É a ideia de bem-aventurado. Mas por que eu preciso ler, ouvir e guardar? Aí o finalzinho, porque o tempo está próximo. Então, esses 4 pilares nos desafiam a vivermos uma vida centrada naquilo que é as Escrituras. Quem tem o poder de desvendar o futuro? Deus. Quem se revela no futuro? Jesus. Qual o manual que Deus assim permitiu que fosse escrito? Afinal, Deus revela o futuro.
Mas ele trouxe essa revelação para onde? Para a sua palavra. Então, quando eu lanço mão das escrituras e a estudo, eu estou estudando aquilo que Deus entendeu ser importante abrir para mim. E detalhe, nós não respondemos tudo no Apocalipse, não respondemos tudo na escatologia. Mas aquilo que Deus permitiu, nós temos que estudar. Porque senão nós ficamos fazendo muitas conjecturas desnecessárias naquilo que o texto sagrado não diz. Se o texto sagrado não diz, é porque Deus não achou importante. Aquilo que está no texto sagrado é aquilo que é importante e essencial para a gente saber. E, por último, nós somos o alvo. Ou seja, a igreja é o alvo para que a igreja amadureça, a igreja cresça, a igreja venha estar despertada e alertada para o estrugir da última trombeta. E dessa maneira estaremos com o Senhor nos céus. Maravilha. Pastor Ricardo, estou aqui, ó. Eu sou um aluno, né, que eu chamo de aluno ativo. O aluno ativo, ele não é só um receptor de informações, ele constrói o conhecimento através da fala do professor. Eu estou aqui com o meu papelzinho, ninguém vai entender nada, mas eu entendi, porque aqui é minha anotação de aluno. Aí eu vou usar isso aqui nas minhas aulas, né? Esses 4 pilares aqui, fundamentais para o estudo da escatologia. Deus, Jesus, as Escrituras e a Igreja. Deus como autor, Jesus aqui como aquele autor da revelação, aquele que vai desvendar essa autoria de Deus sobre essa palavra. As Escrituras, ela é a fonte de registro fidedigno da autoria da mensagem divina, e a igreja, como o senhor bem falou, são o destinatário aqui, né? A igreja é quem recebe essa mensagem, e o capítulo 1 aqui no seu início, na primeira perícope aqui, é importante porque o senhor tirou vários textos aqui daquilo que nós precisamos ler, guardar, e somos bem-aventurados se isso fizermos em relação às Escrituras. Pastor Ricardo, uma bênção maravilhosa. Eu quero, já aqui, eu ainda vou falar aqui algumas coisas com o pastor Ricardo, mas eu quero agradecer ao pastor Ricardo pela disponibilidade. Você que está aqui nos acompanhando, que você possa agradecer também ao pastor Ricardo aqui nos comentários. Hoje é um feriado, você sabe, mas nós estamos aqui trabalhando pelo ensino da palavra de Deus. Quem tem isso aqui como propósito de vida, como vocação, como ministério, a gente não mede esforços para poder trazer para você o melhor do ensino da palavra de Deus. E o pastor Ricardo, de maneira gentil, está cedendo aqui um tempo do seu feriado, que eu sei que muitas das vezes o professor no feriado está estudando, está gravando, como a gente está fazendo aqui, e eu quero agradecer de antemão. E dizer uma coisa para você. Amanhã, hoje eu já anunciei aqui, né, uma surpresa interessante com a participação do pastor Ricardo lá no nosso evento do dia 11, no Centro Cultural Jerusalém, mas quem amanhã aqui estiver vai ter uma surpresa sobre um conteúdo aí que o pastor Ricardo está preparando, já começou a preparar e está maravilhoso, porque aqui é só como o pessoal diz, é só uma pincelada, né? Então, a pincelada não dá para cobrir todas as partes que ainda necessitam. Então, amanhã nós vamos ter aqui um outro convidado especial, e aí eu vou anunciar acerca de um importante conteúdo que o pastor Ricardo está preparando, e nós vamos aqui, de alguma forma, direcionar você a ter essa oportunidade de aprofundar. Eu posso dizer para você, só pelo que eu já vi, eu já tenho aqui muito caminho para poder preparar minhas aulas para esse trimestre. E aí, reforçando essa ideia, eu não sei, tem aqui muita gente nos acompanhando. Tem aqui líderes de EBD, alunos de EBD, pastores, professores, como eu falei, diáconos, obreiros. Você que está aqui tem a possibilidade de sediar um evento sobre Apocalipse? Olha aí, convido o pastor Ricardo para estar aí com você, um seminário de escatologia, né, um workshop sobre Apocalipse, enfim, até mesmo as ministrações. Eu creio que a agenda do pastor Ricardo já deve estar aí bem cheia para esse trimestre, né, que as pessoas o procuram pela qualidade. E o que eu digo sempre ao pastor Ricardo, é importante nós passarmos o ensino de maneira bíblica, cristalina, não para gerar dúvidas, mas para poder reafirmar a palavra de Deus. E o pastor Ricardo, que eu já acompanho há muitos anos, então é um daqueles pastores que eu
né? Inclusive, às vezes as pessoas me mandam mensagem assim: ô pastor Divanei, me indica algumas pessoas para ministrar aqui esse tema, porque o pastor aqui da igreja ele está um pouco receoso com o que ele vai colocar. E o pastor Ricardo é um desses que está na minha lista aqui que eu passo. Não é muita gente, não dá para contar nas duas mãos, né, dos dedos das duas mãos, porque de fato é algo que precisa de ter uma coerência. Não é que você é um mundo de conhecimento, de livros, não, mas pessoas que se prestam a ler o texto bíblico, a trazer uma mensagem coerente, a ser ali certeiro naquilo que vai falar. Então, você que está aqui, convido o pastor Ricardo aí, se não tiver vaga para as aulas do trimestre, você de qualquer denominação, você de qualquer igreja, você que nos acompanha aqui da Maranata, tem pessoas que nos acompanham aqui de outras Assembleias de Deus, convide o pastor Ricardo porque vai ser uma benção. E digo mais, se você chamar ele para um seminário, para um workshop, eu sei que todo seminário, o pastor Ricardo, workshop, jornada de estudo, no intervalo tem sempre um café e um bolo. Então, o que acontece? Você convida o pastor Ricardo e me convida, mas me convida para tomar o café, que eu vou lá aprender e tomar o café no intervalo com o pastor Ricardo. Então, pastor Ricardo, agradeço aqui. Será uma alegria. O senhor pode aí falar aí com o público, deixar suas últimas palavras aí de agradecimento e também de comunicação com o público. Se o senhor quiser deixar o contato do senhor, Instagram, canal do YouTube, o senhor pode falar aí que o pessoal vai anotar. Primeiro, um grande agradecer ao Senhor Jesus. Tudo isso é por causa dele, é para ele, para a glória do nome dele. Como já bem disse aqui o nosso pastor Divanei, estamos aqui nessa gravação porque na realidade, tudo é para a glória do nome dele. Então, agradecer ao Senhor Jesus, também o pastor Divanei aqui, a todos os irmãos que estão conosco. Deus também te abençoe, continue te dando graça, porque estudar realmente é cansativo, mas é extremamente prazeroso. Então, continue persistente, dedicado, e Deus vai abrindo as portas da sua palavra para aquele que ama a ele e a sua palavra. Eu também quero aqui deixar os meus contatos, né? Primeiramente, o Zap, o irmão pode enviar uma mensagem, se quiser ligar também, você só peço que não demore muito na ligação, né? Mas seria o 21 96 492 3301. Então, 21 96 492 3301. Pode mandar uma mensagem via Zap, que a gente ouve, responde, não há problema nenhum. A gente aqui não tem dificuldade. Só peço que o irmão tenha paciência, que às vezes não dá para... Tá certo, pastor? Esse número aí? 964-92-3301, tá certinho? Beleza, certíssimo, certíssimo. Pô, então maravilha aí. Quem tá aí já pode anotar para poder chamar o pastor Ricardo, para poder aí ministrar a palavra. E eu peço aos irmãos também uma força no meu canal no YouTube, certo? Ali, @PR Ricardo da Silva. @PR, no caso, assim, é tudo em minúsculo, né? PR Ricardo da Silva. Então, é PR de pastor, mas não é pastor no extenso, né? É PR só, PR Ricardo da Silva. E como disse aqui meu pastor Divanei, estamos aqui para servir a noiva do Cordeiro. Sem dúvida alguma, o irmão me convidando, será um prazer estar aí com os irmãos e aí servindo ao Senhor naquilo que Ele tem nos chamado. Okay? Que Deus abençoe a todos com a sua rica e poderosa mão. Amém. Pastor Ricardo, então quero aqui agradecer a todos os irmãos. Lembrando, aqui na descrição tá o link para você adquirir o ingresso. Quero te ver lá no dia 11 de maio no Centro Cultural Jerusalém, para o nosso workshop bíblico cultural. Faz a sua inscrição e eu vou pedir para o pastor Ricardo fazer uma oração aqui para abençoar nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando e também as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Senhor, eu quero te agradecer por essa grande oportunidade que temos tido de usar, Senhor, essa tecnologia para chegar em muitas vidas, em muitos corações.
Senhor, cremos que a tua palavra já está sendo levada, está fortalecendo, está alimentando vidas. Cremos em tudo que a tua palavra diz. Por isso, Senhor, que também cremos que a tua bênção tem alcançado a todos os ouvintes, Senhor. Então, Pai, alimenta, fortaleça, dá graça, dá vitória, dá saúde, cura de todas as enfermidades, Senhor. Abençoa, Pai, a casa dos teus servos, abençoa a despensa dos teus servos, abençoa os relacionamentos dos teus servos. Senhor, que possamos, de forma dedicada e amorosa, nos debruçar diante de tua palavra, estudá-la, amá-la e receber, Senhor, a transformação pelo poder que ela tem. Muito obrigado, Senhor, por este canal. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo pastor Edivanei. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco. Assim te agradecemos. Dá a todos uma boa noite, uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, onde possamos descansar os nossos corpos físicos. Desta maneira, termos, Senhor, sonhos contigo, despertarmos à noite, falarmos contigo através da oração, e amanhã um dia muito mais do que abençoado, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, pastor Ricardo, mais uma vez aí, forte abraço, Deus abençoe a vida do senhor, e um forte abraço aí também pro pessoal. Tchau, tchau, Deus abençoe. Amém.